Olá, crianças, bom dia. Vamos agora para a nossa aula de ciências. Peguem aí o módulo 3 e abram na página 199. Na aula passada de ciências, nós concluímos o conteúdo onde nós iniciamos e terminamos lá no item dormir, não foi? Dormir, da página 198. E hoje nós iremos dar continuidade. Nós iremos estudar da página do 199 até a página 207. Vamos estudar da página 199 até a 207, certo, pessoal? Então vamos lá, abram os livrinhos nessa página e vamos lá para a nossa atividade. A quantidade de horas que ainda é sobre o sono, né? Agora nós vamos compreender por que é tão importante dormirmos, nós termos nossa hora de sono correta, porque faz bem para a nossa saúde, para a nossa mente, para o nosso corpo. Então tem crianças aí que eu sei que tem um costume de dormir de madrugada, que tem um costume de dormir 1h da manhã, 2h da manhã, aí dorme até 10 horas, 11 horas do dia, e isso não pode acontecer. Isso você vai estar prejudicando a sua saúde, certo? Então vamos lá ver qual é a hora exata que você tem que dormir e qual é a hora exata, a quantidade de horas que você tem que ficar dormindo, a hora que tem que ir dormir e a quantidade de horas que você tem que dormir. A tia vai explicar agora aqui no gráfico. Vocês sabem o que é gráfico, que a tia já explicou, né? No gráfico tá tendo aqui a idade do ser humano, da pessoa, e a quantidade de sonos que ele tem que ter por dia. Vamos iniciar aqui no gráfico do 0 a 3 meses, né? A criança ainda é um bebezinho. Uma criança que é uma recém-nascido, que só tem 3 meses de idade, que nasceu, aí até os 3 meses de idade, ela tem que dormir 14 a 17 horas por dia. Uma criança de 4 a 11 meses, né? Depois de 3 meses vem o 4 meses. No 4º mês até 11 meses, a criança tem que dormir de 12 horas a 16 horas por dia. Quando a criança tem 1 ano a 2 anos, até fazer 2 anos, nesse período ela tem que dormir 11 a 14 horas por dia. Uma criança que tem 3 até 5 anos de idade, ela tem que dormir 10 horas a 13 horas por dia. Aí temos a criança de 6 anos até 13 anos de idade, que eu acho que é a sua idade, né? De 6 anos até 13. Então você aí tem 7 a 8 anos de idade. Então você tem que dormir o quê? 9 a 11 horas por dia. Lembrando que a criança, para ela ter esse tempo de horas de sono, ela tem que dormir mais ou menos 9 horas da noite. Uma criança de 14 a 17 anos, que é um adolescente, quer dizer, ela tem que dormir de 8 a 10 horas por dia. Já um adulto de 18 a 25 anos, ele tem que dormir de 7 a 9 horas por dia. Já quem tem 26 anos até 64 anos, ele deve dormir de 7 a 9 horas por dia. E acima de 65 tem que dormir de 7 a 8 horas por dia. Após observar esse gráfico, você acha que a quantidade de horas que você dorme diariamente está adequada? Agora faça aí um exame na sua consciência. A hora que você vai dormir e a hora que você acorda. Será que é as horas exatas recomendadas para a sua idade? Né? Agora vamos falar do lazer. Tio, o que é lazer? Lazer é quando você está se divertindo, é quando você está de boa, é quando você está tranquilo, agradável, né? Quando você não está com nenhuma preocupação fazendo uma coisa de sua responsabilidade. Lazer é algo que a gente precisa para poder manter a nossa mente, o nosso corpo também saudável, certo? Todo ser humano precisa de lazer. E o que é lazer? Em alguns momentos do dia é importante realizarmos atividades que nos dão prazer.
Isso é chamado de lazer. Geralmente o lazer é realizado após as tarefas do nosso dia, como estudar ou arrumar o quarto. Após fazer isso, aí vamos no lazer. O lazer ajuda a relaxar e a proporcionar o bem-estar para o corpo e para a mente, que foi o que eu havia falado. Ler um livro é lazer, assistir um filme, ouvir música, brincar, dançar, jogar, ficar com a família e passear são atividades que podem ser consideradas lazer. A dança pode ser uma forma de lazer, certo? Dançar é uma forma de lazer, você vai estar se divertindo, você vai estar relaxando, não é isso? Você pode também se matricular numa aula de dança, numa aula de balé, né? Então isso também é lazer, gente. Então é muito legal. Então vamos agora para a página 200 e 201. Na página 200 e 201 você vai realizar uma atividade, né, do jeito que está fazendo, do jeito que está ensinando aqui, passo a passo. Aí vocês irão realizar essa atividade e depois vocês irão postar para a tia Késia no grupo do 2º ano como foi, como foi que você se sentiu, o que foi que você achou de interessante, o que foi que você aprendeu ao realizar essa atividade, certo? Aí temos os itens aí passo a passo, aí é só você fazer, tá bom? Vamos agora para a página 202, onde nós vamos realizar uma atividade, certo? Na página 202 diz o seguinte: assinale os cuidados que devemos realizar em cada situação. Aqui nas páginas anteriores, a tia estudou com vocês sobre isso, como cuidar dos nossos alimentos, como cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde, né? Aqui nós temos a imagem de uma criança comendo maçã. Aí temos no item A o que ela deve fazer antes da refeição e o que ela deve fazer após a refeição. Aí antes da refeição ela tem que fazer o quê? Lavar as mãos, escovar os dentes, lavar frutas. Ela tem que, você vai marcar o quadrinho o que é que ela deve fazer. Então vamos lá. Lavar as mãos, marcou, e lavar a fruta, marcou. Após a refeição, ela deve o quê? Escovar o dente, tomar banho, lavar os pés? Ela deve escovar os dentes. Vamos agora para a próxima criança que também está comendo. Antes dela comer, antes da refeição dela, o que é que ela deve fazer? Lavar as mãos, marca o quadrinho onde tem. Escovar os dentes? Não. Lavar os talheres? Sim. Aqui você vai marcar antes, lavar as mãos e lavar os talheres. E após é depois que você fizer isso, o que é que você tem que fazer? Você deve escovar os dentes, tomar banho, lavar a carne, tem que escovar os dentes. Agora você irá circular os objetos que geralmente são utilizados para a limpeza do nosso corpo. Quais são os objetos que são importantes termos para a limpeza do nosso corpo? Vamos lá. Nós temos o quê? Nós temos papel higiênico, temos toalha, acho que aqui é um perfume, uma lixeira, um sabonete, um shampoo, sabão, uma escova de dente e um creme dental. O que aqui e temos uma vassoura e temos uma pá. Desses elementos aqui, dessas imagens mostradas, quais são os que utilizamos para a limpeza do nosso corpo? Aí você vai aí e circula o papel higiênico, certo? A toalha, ok? O perfume, o shampoo, o sabão, o sabonete, a escova de dente e a pasta e o creme dental, né? O balde, o lixeiro, a pá e a vassoura, não, porque aí é a limpeza da nossa casa, certo? Fizeram isso que eu falei? Agora vamos para a página seguinte. Na página 203, nós vamos agora aprender sobre evitando acidentes. Como é que a gente pode evitar o acidente quando nós estamos na nossa casa?
quais são os cuidados que devemos ter, como devemos nos comportar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Observe a imagem ao lado. O que os personagens dessa ilustração estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Eles estão correndo dentro de casa, perto da chaleira onde está tendo elétrica, né? Onde está tendo um café quente, não é isso? E eles estão correndo. Você acha que essa atitude está correta deles? Você acha que aí eles estão evitando algum acidente? Quem é que acha que eles estão corretos? Não, eles não estão corretos, porque aqui eles podem bater na mesa, a mesa virar e eles se machucarem com o café quente, não é isso? A atitude de quem deixou a cafeteira na mesa está adequada, porque agora, gente, a pessoa, o adulto que deixou essa cafeteira ali na mesa, ela está correta com essa atitude? Não, né, pessoal? Tem que estar num lugar bem adequado para que possa evitar o acidente. Nem está correto quem deixou a cafeteira em cima da mesa, muito quente, e nem está correto as crianças que estão correndo, porque as duas, tanto as crianças como o adulto, eles não estão sabendo como evitar o acidente. Isso aí vai causar acidente, não é isso? Vamos aqui. Diversas situações do cotidiano podem causar acidente, ou seja, acontecimentos inesperados capazes de provocar danos ao ser humano ou a outros animais. No entanto, apesar de inesperados, alguns acidentes não podem ser evitados. Os acidentes podem ocorrer em vários locais, inclusive dentro das residências, os chamados acidentes domésticos. Os mais comuns no dia a dia estão relacionados a queimaduras, a quedas, a intoxicação e a cortes. Veja a seguir como eles ocorrem e como preveni-los. Queimaduras. Vamos falar agora das queimaduras. Depois nós iremos falar das quedas e das intoxicações. Como é que as queimaduras acontecem? Geralmente acontece no dia a dia em nossas casas. A maioria das queimaduras é causada pelo contato com objetos quentes, como panela e ferro de passar roupa, e com líquidos aquecidos, como água quente, óleo quente e leite quente, ou inflamáveis, como álcool. Às vezes o álcool ele pode queimar a pele, né? Então vamos lá, como a gente deve prevenir esse tipo de acidente, esse tipo de queimadura? As crianças não devem se aproximar do fogo enquanto um adulto estiver cozinhando. Então quem tem mania de ir para perto do fogão, quando a mamãe está com o fogo ligado, quando a mamãe está mexendo em panela quente, leite quente, água quente, então essas crianças elas não devem se aproximar. E ao não se aproximar, ela vai estar evitando o acidente com queimaduras, não é isso? E os cabos de panela devem ficar voltados para dentro do fogão. Não pode estar assim fora do fogão, deve estar para dentro do fogão, para quem passar não bater no cabo da panela e a panela virar, né? Então isso também é um outro jeito de evitar o acidente. O ferro de passar roupa só deve ser manipulado por adultos, criança não pode. Após o uso, deve ser colocado fora do alcance da criança, em um lugar bem alto, porque vai estar quente. Se a criança for lá mexer, ela vai se queimar. E as crianças, elas não devem manipular produtos inflamáveis, como álcool e querosene. As crianças não devem mexer nem em álcool e nem em querosene. E o adulto que estiver utilizando tem que colocar em local distante, que a criança não possa ter acesso, não consiga pegar, certo? Aí tem uma fotografia de uma panela com cabo voltado para dentro do fogão, ó, para dentro do fogão, para assim evitar o acidente, certo? Agora vamos para a página 203. 204, desculpa. Na página 204 nós iremos falar dos outros tipos de acidente. Vamos falar agora das quedas. O que é que acontece? Pisos escorregadios e objetos espalhados no chão
podem fazer com que as pessoas caiam e fraturem algumas partes do corpo. Então não se deve colocar isso. Quando a mamãe estiver passando um pano na casa, que o piso estiver muito liso, você não deve estar circulando para que você não escorregue e não caia. E você que gosta de deixar brinquedo espalhado, tem que tirar os brinquedos do chão, porque você mesmo pode escorregar, ou a mamãe ou a vovó, e aí causar um acidente que pode ser às vezes até grave, né? Então, como nós devemos prevenir? As crianças não devem se aproximar de escadas, sacadas e janelas sem estar acompanhado por um adulto. Esses locais devem ser protegidos por portões e telas. Os brinquedos e os objetos espalhados pelo chão devem ser recolhidos após o uso. Então aí tem a escada com portão de proteção, entendeu? Então a criança que na sua casa tiver escada tem que saber descer, ou então tem que pedir a ajuda do adulto, ou então tem que descer bem devagarzinho, pegando no corrimão, para não poder escorregar e se machucar, né? Agora vamos falar sobre intoxicação. A intoxicação geralmente é causada pela ingestão, contato com a pele ou inalação de produtos de limpeza ou de medicamento. Então, o que é que a gente deve fazer para prevenir esse tipo de acidente? Os produtos de limpeza e medicamentos devem ficar armazenados em embalagens originais. Não devem ser trocados de embalagem. E em armários trancados, fora do alcance de criança. Então, os remédios têm que ser em locais bem altos, trancado, fora do alcance de criança, para que ele não possa mexer. E os produtos de limpeza, como quiboa, desinfetante, essas coisas, também tem que estar em locais trancados, porque muitas vezes as crianças, sem saber, podem ingerir e aí ela ter uma intoxicação, e muitas vezes grave, que não tem jeito, né? E o último é ferimentos por objetos cortantes. Outro caso de acidente doméstico são os ferimentos causados por manipulação de objetos cortantes, como facas e pedaços de vidro. Criança não pode estar pegando em objetos cortantes. E se tiver algum vidro quebrado na sua casa, a mamãe e o papai tem que ter o cuidado de jogar logo fora, para que assim ele possa evitar acidente. E faca, só quem pode pegar é um adulto. Como nós devemos prevenir? Os objetos cortantes devem ficar fora do alcance de crianças, em gavetas com travas. Somente os adultos podem manipular esses objetos. As bebidas devem ser servidas para as crianças em copos plásticos resistentes, que possam ser reaproveitados. Então, você, criança que gosta de beber água em copo de vidro, não é legal. O papai e a mamãe tem que separar copos de plásticos resistentes e dá para vocês beberem, tomarem suco, tomarem água. Quem gosta de refrigerante também tomar refrigerante, jamais em copos de vidro, porque assim você vai estar evitando um acidente. Caso você escorregue o copo da mão, quebrar, você pode causar um acidente com você mesma, certo? Na página 205, vamos continuar falando sobre os cuidados que devemos ter para evitar acidentes. Os cuidados para evitar acidentes devem ser praticados não apenas nas residências, mas em todos os ambientes que frequentamos, como na escola. Veja a seguir alguns cuidados que devemos ter no ambiente escolar. Na escola, usar o calçado confortável e com o solado antiaderente, antiderrapante, quer dizer, antiderrapante, como um tênis para praticar as atividades durante as aulas de educação física. Daí as crianças praticando atividades físicas na escola. Outro cuidado que a criança deve ter quando estiver na escola: andar devagar pelos corredores da escola, sem correr. Tem muita criança que gosta de estar correndo para lá e para cá e acaba se tropeçando na outra criança, ou então tropeçando em alguma coisa do chão mesmo e acaba se machucando. Então, andar devagar, sem estar correndo. Olha aí as crianças pelos corredores da escola. Durante as brincadeiras, também é importante ter alguns cuidados. Veja alguns deles a seguir.
durante as suas brincadeiras na escola, você também deve ter cuidado, que é usar o equipamento de segurança como capacete, cotoveleira e joelheira para andar de bicicleta, skate, patins, por exemplo. Pode ser na escola e pode ser fora da escola. Aí temos um adulto e uma criança com equipamento de segurança andando de patins. Vamos agora, não correr atrás da bola, caso ela escape para o meio da rua. Caso ela escape para o meio da rua, você não deve correr para o meio da rua para pegar a bola, certo? Porque assim você pode correr na animação e não ver que vem carro, moto, bicicleta, e aí você acaba sofrendo um acidente. Deve-se chamar a atenção de um adulto para buscá-lo. Você chama o papai ou a mamãe ou alguém que estiver, algum adulto que estiver por perto para pegar a bola para você, tá ok? Então, você tomando esses cuidados, você vai estar evitando o acidente com você. É importante que as brincadeiras ao ar livre, no meio da rua, ocorram em locais apropriados. Não é no meio da rua, é em locais que seja apropriado para que as crianças possam brincar em paz, sem trânsito de veículos como praças, parques. Aí você pode brincar, sempre com acompanhamento de um adulto. Você pode fazer tudo esse tipo de brincadeira ao ar livre em um local que seja adequado para que você possa fazer isso. E não esquecendo, sempre acompanhado por um adulto, certo? Vamos para a página 206. Na página 206, nós vamos falar sobre os cuidados no trânsito. Quais são os cuidados que eu, você, todo mundo deve ter no trânsito? No trânsito, é grande a quantidade de acidentes envolvendo veículos e pedestres. A maioria desses acidentes é causada por a imprudência das pessoas. Para um trânsito mais seguro, é preciso que todos os pedestres, ciclistas e motociclistas respeitem as sinalizações e as leis de trânsito. Veja a seguir alguns cuidados que os pedestres devem ter no trânsito. Então, como é que eu posso te dizer? É muitos acidentes que acontecem com motociclistas, com as pessoas que estão com ciclistas, com os pedestres, né, no trânsito, no meio da rua. Esses acidentes acontecem demais, quase todos os dias acontecem, mas isso aí são imprudências, são as pessoas que não respeitam as leis, são as pessoas que não estão fazendo as coisas corretamente como deve ser feita. O que é que nós devemos fazer no trânsito para evitar esse acidente? Se você for um pedestre, estiver a pé, você deve andar sempre pela calçada e evitar caminhar no meio da rua ou no pezinho que é chamado de meio fio da calçada, jamais. Outra coisa, obedecer a sinalização de trânsito, atravessar sempre na faixa de segurança e quando o sinal estiver verde para o pedestre, você pode passar, certo? Outra coisa, prestar atenção antes de atravessar a rua, olhar para um lado e olhar para o outro. Antes de atravessar, né, para ver se vem carro e sempre na faixa de pedestre. Fazendo isso, você vai estar evitando o acidente. Algumas pessoas utilizam a bicicleta como meio de transporte. Eu adoro andar de bicicleta. Para se locomover pela cidade, essas pessoas precisam ter cuidados com a segurança e com os pedestres. Os ciclistas devem utilizar equipamento de segurança, como capacete, respeitar os sinais de trânsito e andar na preferencial nas ciclovias. Além disso, a bicicleta deve ter equipamento como buzina e faróis. Olha! Então vamos lá. Então nós devemos fazer isso. O ciclista ele deve andar pela ciclovia, pela área onde é permitido andar de bicicleta, que nenhuma moto, nenhum carro vai poder avançar, certo? Página 207, estamos chegando quase à última página. Eu falei que ia ser da 199 até a 207, mas eu vou até a 208, tá certo? Nós vamos estudar até a 208. Vamos lá para a página 207.
Veja a seguir alguns cuidados que os motoristas, que são as pessoas que pilotam carros, ônibus, moto também, né? Devem ter no trânsito: obedecer a sinalização de trânsito, não avançar o sinal vermelho e respeitar as sinalizações das vias. Outra coisa, respeitar a faixa de pedestre. Tem muito motorista mal educado, né? Que não respeita o pedestre, vai passando e ele não respeita, passa por cima da faixa de pedestre, não espera o pedestre passar, e outros ainda param em cima da faixa de pedestre, então ele não está respeitando. Então diz aí, ó, respeitar a faixa de pedestre, não avançar ou parar sobre a faixa de pedestre. Usar o cinto de segurança. Motorista e passageiro deve sempre usar o cinto de segurança. Aqui na primeira imagem diz assim: veículo parado na via por causa do sinal vermelho. Muito bem. Veículo parado na via enquanto o pedestre atravessa na rua, né? Na faixa de pedestre. E o outro, motorista colocando o cinto de segurança nos passageiros antes de iniciar um passeio. Quem gosta aí de andar de carro, não esquecer de usar o cinto de segurança, porque ele lhe ajuda a lhe proteger caso haja alguma batida, certo? Não usar o celular enquanto dirige, jamais, porque estacionar o veículo em um local adequado para atender o celular e não atender o telefone dirigindo, não pode. Isso você vai evitar acidente com você ou com quem estiver no meio da avenida. Respeitar o limite de velocidade. Tem motorista que coloca a velocidade a mais do que é permitido. Tem ruas que não é permitido velocidade mais de 60. E tem motorista que ultrapassa. Então, ele deve respeitar. O motorista não deve ultrapassar a velocidade máxima permitida em cada via, em cada rua. E usar o capacete de segurança com viseira. Os motociclistas. Motorista e passageiro de motocicletas devem usar capacete bem ajustado na cabeça. O capacete tem que estar bem ajustadinho, não pode estar frouxo, não pode estar acochado demais, tem que estar ajustado na cabeça. Tanto a pessoa que está pilotando a moto como o passageiro devem estar de capacete, certo? Então vamos agora aqui um recadinho. O respeito ao trânsito é um dever de todos, é um dever meu, é um dever seu, é um dever do pedestre, do motociclista, dos motoristas de veículos, também de quem? Dos ciclistas. Vamos agora para a página 208. Na página 208 nós vamos falar sobre os cuidados com a energia. Nós falamos aí sobre os cuidados que devemos ter nos acidentes domésticos com o que a tia falou? Com o que? Com quedas, com intoxicação, com objetos cortantes e com queimaduras. E agora nós também falamos sobre os cuidados que devemos ter no trânsito. E mais um cuidado que nós devemos ter para evitar acidente e termos a nossa saúde legal é com os cuidados com a energia elétrica. Os eletrodomésticos que são ligados à energia. A energia elétrica facilita as atividades que realizamos em nosso cotidiano. Graças a ela, podemos iluminar os ambientes, assistir à televisão, usar o computador e tomar banho com água aquecida, por um exemplo. No entanto, em certas situações, ela pode causar acidente, como incêndios e choques elétricos. Veja no panfleto que Malu e seus colegas receberam na escola alguns cuidados que devem ter com a energia elétrica. Os cuidados que nós, eu, você, todos devemos ter com a energia elétrica. Soltar pipa em locais afastados de redes elétricas. Porque tem crianças que vai soltar pipa, tem um monte de poste, um monte de fio elétrico. Aí você, fazendo isso, você vai causar acidente com você e com quem estiver por perto. Outro cuidado que você deve ter, colocar protetores na tomada, principalmente
nas que estiverem em alcance de criança. Então, nas lojas vendem esses protetores, então devemos colocar o adulto, ainda mais se a tomada estiver baixa. Manipular aparelhos elétricos somente se estiver calçado de chinelo ou sapato com as mãos e o restante do corpo seco. Então você não pode mexer no celular que está na energia, no micro-ondas que está ligado à energia, no liquidificador, no fogão elétrico, descalço e com as mãos molhadas, porque aí você pode, se você tiver descalço e com as mãos molhadas, você vai causar um choque em você, uma descarga elétrica, né? Aí você pode acontecer algo mais sério. Antes de trocar uma lâmpada, o adulto deve desligar o disjuntor e não tocar na parte metálica da lâmpada. Quando for trocar a lâmpada, tem que segurar só assim na lâmpada e desligar lá o disjuntor, que é onde a geral da energia. Você desliga e assim você também vai estar evitando o acidente. Outra coisa que você deve fazer quando você for colocar o celular para carregar, você deve sempre pegar na parte de plástico e jamais na parte de metal, porque se você segurar na parte de metal, você vai levar um choque. Não colocar prego no meio dentro da tomada, que ele também causa choque, porque é metal, certo? E aí, quando você for usar qualquer coisa que precise da energia elétrica, você deve chamar um adulto. Agora, acender a luz, você deve estar com a mãozinha seca, deve estar calçado para você acender o interruptor da luz, certo? E agora, gente, nós encerramos nossa aula de ciência. Fiquem com Deus, tenham uma excelente quinta-feira e que Deus abençoe a todos.